bom dia, boa tarde, eu sou Fernando Adas, estou aqui com vocês mais uma vez na Clique TV para o nosso programa Marketing do Ideal ao Real. Você já está conosco, sabe que o nosso programa acontece toda quarta-feira ao meio-dia e pretende discutir aspectos conceituais do marketing aliados ao dia a dia dos negócios. Por isso, a tua participação é super importante, nos alimentando com sugestões de pautas, com perguntas, com dúvidas, que você pode fazer através da nossa página no Facebook, na nossa página no Twitter e também através do e-mail marketingdoideal@cliquetv.com.br. O programa de hoje pretende discutir um pouquinho com vocês a questão do público-alvo das campanhas. E toda vez que a gente fala de público-alvo das campanhas, a gente fala sobre o perfil de com quem você está falando. Saber com quem você está falando é tão importante que é capaz de ajudar ou atrapalhar em qualquer atendimento que você venha fazer. E por isso, eu compartilho com vocês uma cena de um filme que talvez seja um dos melhores exemplos sobre um bom atendimento e sobre saber com quem você está falando. A cena é de um filme super conhecido, você já vai imaginar e saber do que eu estou falando agora. Don't be ready. Wow, we're at the show. They're going through. Oh, yeah. Wow, we're at the show. Posso ajudá-la? Não, só tô dando uma olhadinha. Procurando alguma coisa em especial? Não, é uma coisa conservadora. Sim. Tem coisas bonitas aqui. Obrigada. Quanto custa isso? Acho que não serve pra você. Bom, não perguntei se servia. Eu perguntei quanto custa. Quanto custa isso, Marie? Muito caro, querida. É muito caro. Olha, eu tô com dinheiro pra gastar aqui, tá? Creio que não temos nada pra você. Obviamente está no lugar errado. Por favor, saia. Se se vestisse de modo mais apropriado, é só isso. Não, não é só isso. Era o que eu estava tentando fazer. Eu tentei comprar um vestido hoje no Rodeo Drive e a mulher não quis me ajudar. E eu tenho todo esse dinheiro agora em nenhum vestido. Não que eu espere que você me ajude, mas eu tenho tudo isso, entendeu? Eu tenho que comprar um vestido pra hoje. E ninguém quer me ajudar. Puxa, você está chamando a polícia. Chama a polícia, é isso aí, chama, é legal. Roupas femininas. Bridget, por favor. Olá, Bridget. Aqui é Barnard Thompson, do Regente Beverly Wilshire. Obrigado. Eu gostaria que me fizesse um favor. Por gentileza, eu estou mandando uma pessoa. O nome é Vivian. É uma hóspede especial. É a sobrinha de um hóspede muito especial. Não se preocupe, senhora Rainey. Ligo logo que chegar. Obrigada. Tenha um bom dia. Obrigada. Olá, deve ser a Vivian. Meu nome é Bridget. Oi. Barney falou que ia ser legal. Ele é muito gentil. Quais os seus planos enquanto estiver na cidade? Vamos jantar fora. Não sente aí, querida. Então vai sair? Pra jantar? Uhum. Precisa de um vestido fino, então. Vem comigo. Tenho certeza que vamos encontrar aqui alguma coisa que seu tio vai adorar. Seu tamanho é o médio? É. Como é que sabia? É o meu trabalho. Bridget, ele não é meu tio. Give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay. Posso ajudá-la? Não, obrigada, oi. Olá. Lembra-se de mim?
Não, lamento. Eu estive aqui ontem, você não quis me atender. Trabalha por comissão, não é? Sim. Que mancada! Grande, enorme. Eu tenho que fazer compras agora. Você deve se lembrar, a gente está mostrando aí uma cena da Linda Mulher, da Pretty Woman, com a Julia Roberts. E essa cena é muito bacana, porque nos inspira sempre a sondar, a conhecer, a procurar investigar com quem você está falando. É lógico que é um trabalho difícil, não é um trabalho tão fácil e tão imediato, mas é importante que você, empresário, desenvolva sempre esse olhar sobre com quem eu estou falando, a quem se dirige a minha campanha, essa minha oferta, esse meu diferencial, ele está voltado para que tipo de público? E o bate-papo com vocês hoje tem essa pretensão, entender um pouco melhor como é que se define esse tipo de público e, sobretudo, como é que a gente obtém esse perfil e onde é que a gente acha esse público, sobretudo quando se fala de comunicação dirigida e de marketing direto. A gente vem falando com vocês ao longo desses programas que, a princípio, existem dois tipos de comunicação. A comunicação de massa, habitualmente conduzida na televisão, no rádio, na revista, e a comunicação dirigida, aquela que é destinada a um público específico. Para esse público específico, é importante que a gente tenha algumas informações sobre ele, que a gente saiba com quem está falando antes de enviar uma mala direta, um e-mail ou até uma ligação telefônica. Toda vez que a gente define algo sobre com quem está falando, é importante que a gente tenha algumas respostas. Por exemplo, com quem você está falando do ponto de vista de sexo, de idade, de escolaridade, de estado civil, de endereço e de renda. É o que a gente normalmente chama de perfil SED, perfil socioeconômico demográfico. Através da definição do perfil SED, você consegue um pouco mais de foco da sua campanha, dirigindo-a para homens ou mulheres de determinada faixa etária, com determinada escolaridade, com determinada renda, numa área geográfica e, enfim, com determinado segmento. A partir desse perfil SED é que nós vamos buscar então a lista, ou seja, o mailing, o cadastro de pessoas com quem nós vamos falar. A gente também tem definido com vocês que o sucesso de qualquer campanha dirigida está ligado ao tripé: com quem você vai falar, o que você vai falar e como você vai falar. Basicamente, eu estou falando de um composto que vai desenhar a sua campanha. Com quem você vai falar tem a ver com o mailing, com o cadastro, ou seja, com a lista de nomes que vão receber a sua campanha. O que você vai falar tem a ver com a oferta, com os benefícios, com os diferenciais, e como você vai falar tem a ver com o script. É o que a gente está mostrando no segundo slide e que sintetiza essas atribuições. Ou seja, o tripé da comunicação dirigida define com quem vamos falar, o que vamos falar e como vamos falar. Ou seja, o script, a forma como você vai conduzir a tua campanha. Toda vez que a gente fala sobre com quem vamos falar, a gente está falando sobre banco de dados. E você já deve ter se deparado com aquele desafio sobre onde eu consigo um banco de dados, um grupo de nomes com a qualificação ideal para minha campanha. Existem algumas preocupações que você deve ter no momento da busca deste banco de dados, ou seja, com que cuidados você deveria ter para garantir um banco de dados saudável, um banco de dados apto ao trabalho de comunicação dirigida.
Eu listei para vocês 4 aspectos importantes nesses cuidados com o banco de dados. O primeiro cuidado tem a ver com a origem. O segundo cuidado com o armazenamento, com a atualização e com o relacionamento. Quando se fala de origem, está querendo se falar basicamente da onde veio o banco de dados. É muito importante que em qualquer campanha dirigida você tenha noção de como esses nomes surgiram e como eles estão se apresentando na hora da abordagem. Ou seja, é muito frequente que quando se faz uma ligação para um mailing ou até quando se envia um e-mail, essa pessoa que recebe a comunicação queira saber como vocês me descobriram, como vocês chegaram até mim. E saber a origem do banco de dados é fundamental para que você tenha essa resposta. O consumidor tem o direito e tem a obrigação de receber a informação sobre a origem desse banco de dados. E é importante que você então se aproxime de empresas que tenham idoneidade e que possam te documentar a origem do banco de dados. Isso tem a ver, inclusive, pessoal, com o aceite, com a opção deste nome, deste consumidor, em receber a tua mensagem. Existe hoje algumas legislações específicas, sobretudo ligadas ao PROCON, que nos pedem que quando vamos fazer um contato por telefone, que a gente tenha o cuidado de saber se esse consumidor aceita receber a ligação. Por isso, ter informações sobre a origem do banco de dados é fundamental para o sucesso da sua campanha e também para se evitar problemas com esse consumidor. O segundo item que a gente mostrou foi sobre armazenamento. É muito comum que as empresas criem os seus bancos de dados, acumulem nomes, acumulem registros sobre esses nomes, mas não cuidem adequadamente do armazenamento. Significa dizer, se você tem um sistema de informática capaz não só de abrigar esses dados com segurança, mas também segmentá-los quando você quiser fazer uso deles. Então, hoje existe consultoria, existe gente especializada para te recomendar a melhor armazenagem desse banco de dados, que normalmente começa com Excel, e aí a quantidade de nomes vai crescendo, e aí você parte para um Access, e aí vai crescendo, você desenvolve um banco em outras extensões, em SQL, enfim. Essa discussão sobre armazenamento de banco de dados é fundamental para que não ocorra, por exemplo, a perda desse banco de dados em determinado momento e que você não possa, então, que você tenha aí a garantia de que você tem informações ativas, informações qualificadas para serem usadas na sua campanha. O terceiro item que a gente trouxe para vocês é a questão da atualização dos bancos de dados. Ou seja, a gente sabe que banco de dados é mais ou menos como floricultura. Hoje as flores estão bonitas, estão prontas para serem vendidas, mas amanhã essa flor já não está com a vitalidade toda. Com a informação do banco de dados, com a informação sobre o teu cliente, acontece a mesma coisa. Ou seja, é importante que você cuide dessa informação e cuide para que ela seja atualizada com frequência. E como é que a gente atualiza um banco de dados? Basicamente utilizando-o nas suas campanhas, motivando esse banco de dados a receber informações, mas também a devolver informações. Existem hoje várias maneiras de se atualizar um banco de dados. A gente desenvolve algumas abordagens que são feitas por telefone, por e-mail ou até por campanhas de massa que motivam e incentivam esse cliente a retornar com a sua atualização cadastral. Por isso,
É importante sempre que você perceba a data das atualizações desse banco e, obviamente, a necessidade que ele tem em ser atualizado. A melhor maneira de atualizar o banco de dados é justamente o quarto item do slide, que fala sobre relacionamento. Ou seja, muitas empresas investem, se atentam para a atualização cadastral sem terem um projeto por trás dele. Ou seja, vamos atualizar esse cadastro para quê? Para ter uma campanha, para iniciar uma ação de relacionamento. É muito importante que você mantenha relacionamento com o seu banco de dados, que você ligue a necessidade da atualização cadastral com uma determinada campanha, com uma determinada ação de relacionamento. Se relacionar com o banco de dados é a premissa, é fundamental para que você garanta ter um banco de dados atualizado e, por consequência, um trabalho rentável dentro da sua campanha. Uma outra questão importante ser comentada é sobre a questão da compra de banco de dados. A gente sempre recomenda para os nossos clientes que os bancos de dados surjam da própria empresa, ou seja, que a empresa tenha a capacidade de, através do relacionamento com o seu site, através do relacionamento com o atendimento a cliente, ou até as próprias equipes comerciais, sejam capazes de formar o seu banco de dados. Toda empresa já tem bancos de dados de clientes, de prospects que ela faz, de ex-clientes que já não compram mais. Enfim, a empresa é um elemento vivo e circulante para clientes. O que muitas vezes não acontece é a capacidade que essa empresa tem em documentar e registrar a presença desses clientes. Quando isso não acontece, a gente vai buscar banco de dados no mercado. Ou seja, existem empresas hoje especializadas no fornecimento desses bancos de dados. E é o que a gente chama, basicamente, de começar com um banco de dados frio. Ou seja, um banco de dados que vai precisar ser sensibilizado sobre a tua empresa, a tua marca. E, nesse aspecto, é um trabalho importante para que você saiba como buscar, como fazer a busca deste mailing e como efetivar essa compra. No nosso segundo bloco do programa, nós vamos poder conversar com um especialista em banco de dados que vai nos esclarecer um pouco melhor essas questões. Mas, por enquanto, é importante que você saiba que existem alguns cuidados na hora da compra deste banco. O primeiro cuidado, como o nosso slide mostra, é a definição do perfil de target. O segundo cuidado, avaliar a história e a atuação da empresa. A terceira atenção, ponderar as condições do fornecimento. E no quarto, desenvolver os dados inconsistentes. Quando a gente fala de definir perfil do target, do público-alvo, significa dizer que na hora da compra você precisa definir, explicar muito bem para a tua empresa fornecedora de mailing que público você busca. Muitas vezes um pedido incorreto gera um banco de dados impreciso. E por incrível que pareça, as empresas têm dificuldade em saber qual é o público-alvo que elas buscam. Em algumas campanhas que a gente desenvolve, muitas vezes os nossos clientes nos pedem empresas, nos pedem cadastros segmentados de maneira quantitativa. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se você vai fazer uma prospecção junto a empresas, a pessoas jurídicas, todo mundo quer falar com as empresas de maior faturamento, com as 1000 maiores empresas. Ou seja, a segmentação ela precisa ser feita de maneira um pouco mais qualitativa. O que significa isso? Significa que na definição desse público-alvo, talvez você precise se esforçar um pouco mais para levantar empresas que tenham interesse na sua oferta. Voltando um pouco ao papo do tripé, do sucesso da campanha através do tripé, nós temos então que nos esforçarmos para que a gente amarre um público-alvo
com uma oferta específica e ser abordados, sensibilizados através de um script. Então, mais importante do que buscar as maiores empresas do ponto de vista de faturamento, talvez seja uma segmentação de empresas voltadas a determinado perfil de oferta, que a gente consiga amarrar determinada empresa com necessidade para determinada oferta. E aí, a importância de se definir o perfil do target é fundamental para o sucesso da campanha. O segundo item que a gente definiu é a questão de avaliar a história da empresa. Quem é essa empresa que está te fornecendo o banco de dados? Há quanto tempo ela está no mercado? Ela é especialista em determinado tipo de banco de dados? Enfim, investigar, conhecer um pouco mais a história dessa empresa e saber a sinergia e a parceria possíveis de serem tidas com a empresa. O terceiro aspecto é ponderar as condições do fornecimento. Significa dizer que se você compra, por exemplo, 1000 nomes de determinada empresa, quais são as condições de fornecimento que essa empresa tem? Ou seja, ela te dá garantia sobre a validade das informações, ela te repõe os dados considerados como inconsistentes, enfim, que condições de fornecimento essa empresa oferece. E por último, que você possa devolver para essa empresa os dados incorretos. Muitas vezes as empresas se alimentam dessas operações de campanha e é importante que você mantenha então esse feedback, essa devolutiva à empresa que vendeu o mailing, para que ela também seja informada sobre a validação do dado e possa consequentemente gerar novos dados, novos registros para você. Em síntese, esses são os cuidados que nós temos em relação ao banco de dados e agora no segundo bloco nós vamos poder conversar um pouco mais sobre isso com o Silvio Costa, que é um profissional da área e que vai estar aqui com a gente. Por hora, agradeço a tua atenção nesse primeiro bloco. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, consulte a nossa página, visite a nossa página no Facebook, também estamos presentes no Twitter, ou então envie um e-mail para nós, marketingoidealaureal@clicktv.com.br. Obrigado pela audiência e até daqui a um pouco.